Eu sou Helena, sou morena, tenho os cabelos cacheados, castanhos escuros, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. E estava ansiosa por ter mais esse encontro aqui com você. Eu sou professora de língua portuguesa do Fundamental 2. E nessa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a linguagem verbal, sobre a linguagem não verbal e sobre a linguagem mista. Vamos perceber como os gráficos, como as imagens, como os gestos nos ajudam a ler o mundo. Nós interagimos o tempo todo uns com os outros. Estamos sempre nos comunicando, isto é, trocando informações. Essa troca de informações se dá por meio do uso da linguagem. Para transmitir mensagens, a linguagem utiliza códigos e por isso a linguagem, pode ser verbal, não verbal e mista. Vamos ver como isso acontece? Mas o que é uma linguagem verbal? Linguagem verbal é a linguagem transmitida por meio de palavras escritas ou faladas. Vamos analisar alguns exemplos de textos que se utilizam da linguagem verbal? Vamos agora ler esse texto, cujo título é O Galo e a Pérola. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou: se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Esse texto é uma fábula e é um texto verbal porque ele transmite uma mensagem por meio de palavras escritas. Só para lembrar, por ser uma narrativa, a fábula conta uma história e, por isso, apresenta uma situação inicial, um conflito gerador, um clímax e um desfecho. Além disso, ela é organizada em parágrafos. Essa fábula tem 3 parágrafos, porque o sinal de travessão que indica uma fala de algum personagem ou uma mudança de falante também conta como parágrafo. Observe que ele é escrito com o mesmo recuo que está presente nos outros 2 parágrafos. Geralmente uma fábula tem uma moral da história. Você se lembra disso? Aqui nós observamos que o valor de todas as coisas é sempre relativo, porque para o galo a pérola não tinha um menor valor, mas já para um joalheiro, aí sim, ele ficaria feliz. Então, o que é importante para um pode não ser tão importante assim para o outro. Por isso, é muito importante nós sempre nos respeitarmos. Vamos à leitura de mais um texto, Semente do Amanhã. Esse é um trecho de uma música que foi composta por Gonzaguinha. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Esse também é um texto verbal, porque ele transmite uma mensagem por meio de palavras. Esse, como eu disse, é o trecho de uma música. Nós podemos observar que a letra de música tem uma estrutura diferente da estrutura do texto anterior que nós lemos, que é uma fábula. Nesse texto aqui, a organização está feita em versos e em estrofes, assim como um poema.
Agora que acabamos de refletir sobre a linguagem verbal, vamos explorar um pouquinho a linguagem não verbal. Linguagem não verbal é aquela que é transmitida por signos visuais, como, por exemplo, os gestos, as placas, entre outros signos. Nós vamos agora observar alguns exemplos de texto que utilizam a linguagem não verbal. Um exemplo comum de uma linguagem não verbal são os emojis. Você sabia que a palavra emoji é de origem japonesa? E quem não usa emojis diariamente? Eles são usados para expressar sentimentos e até mesmo ações, como, por exemplo, enviar um beijinho para alguém. Pega esse beijinho aí que ele é seu. Um outro exemplo de linguagem não verbal muito comum hoje em dia são os GIFs. GIF é um formato de imagem sem som que pode ser usado para imagens animadas. Eu gosto muito de usar GIF. E você? Como mais um exemplo de texto não verbal, nós temos essa tirinha. Observe que não há palavra alguma escrita nela. Nós fazemos a leitura do texto somente observando os seus recursos gráficos, que são o menino, o guarda-chuva, a chuva e a fisionomia, a expressão facial do Calvin. Outra observação interessante é que a organização da tirinha é diferente das outras presentes nos dois textos vistos anteriormente, na fábula e na letra de música. Isso acontece porque a tirinha é um gênero textual que narra uma história em cenas, que, por sua vez, estão organizadas em quadrinhos. Nessa nossa tirinha, há 4 quadrinhos. Você se atentou para esse detalhe? Agora nós vamos fazer a leitura da tirinha. O Calvin está caminhando pela rua, carregando um guarda-chuva, quando de repente começa a chover. Então, ele abre o guarda-chuva e, contrariando as nossas expectativas, no lugar de se proteger com ele começa a pular em cima do pobre do guarda-chuva e nem se importa de ficar todo molhado. Pela expressão no rosto dele, no quarto e último quadrinho, ele parece estar se divertindo muito. Mas o que será que a mãe dele vai achar disso tudo, hein? Xiii! Além da linguagem verbal e da linguagem não verbal, nós também nos comunicamos pela linguagem mista. A linguagem mista é aquela que une a linguagem verbal à linguagem não verbal. Observe o exemplo a seguir e você vai perceber que a linguagem mista é tão fácil quanto as outras. Nós temos aqui um gráfico para nós analisarmos. O gráfico é um texto que é escrito em linguagem mista, porque ele contém tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Como linguagem verbal, nós temos, por exemplo, os meses do ano, de janeiro até dezembro. E temos os tipos de calçado que estão sendo analisados no gráfico: os sapatos, o tênis e a sandália. Como linguagem não verbal, nós temos os formatos que estão no gráfico. Temos as cores, azul, vermelha, verde, que formam para nós a legenda. Temos os números, que são aqueles que vão fornecer os dados para nós analisarmos o gráfico. Vamos ler esse gráfico? Vamos pegar, por exemplo, o mês de janeiro. O calçado que mais vendeu em janeiro foi a sandália.
Observe que foram vendidos 85 pares de sandália em janeiro. Porém, no mês de junho, ela foi o calçado que vendeu menos. Observe que foram vendidos somente 26 pares de sandália em junho. Por que será que isso aconteceu? Provavelmente porque aqui no Brasil, em janeiro, nós ainda estamos no verão e nós, mulheres, preferimos usar sandália por ela ser mais fresquinha. Porém, em junho, pelo tempo estar mais frio, estar mais fresquinho, a tendência é usarmos mais calçados fechados. Observe que o calçado que foi mais vendido em junho foi o tênis. Foram vendidos 67 pares. Em contrapartida, nós vimos que a sandália foi o que menos vendeu, somente 26 pares. Viu como é fácil ler um gráfico? Basta nós prestarmos atenção nas informações que nos são passadas. Esse texto é uma placa de sinalização e nessa placa nós também temos a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal, porque nós temos o desenho e nós também temos a palavra escrita. Proibido estacionar. Você conseguiu perceber a união das duas linguagens? Hora de revisar o que foi visto no encontro de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vimos que a linguagem verbal é aquela que é expressa por palavras, sejam palavras escritas ou palavras faladas. Temos um exemplo de proibido estacionar. Nesse exemplo, há só palavras escritas. Vimos também que a linguagem não verbal é expressa por símbolos, por desenhos, entre outros. Temos aqui uma placa que mostra para nós um carro e um sinal mostrando que é proibido estacionar. E, por fim, vimos que nós temos a linguagem mista. A linguagem mista é aquela que une tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E nós temos aqui a placa mostrando que é proibido estacionar e nós temos o texto escrito proibido estacionar. É o momento do desafio do dia. Vem cá, eu tenho um desafio para você. Que tal você desenhar no seu caderno um emoji para representar como você está se sentindo agora? Capriche no desenho, hein? Isso é tudo por hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até o próximo encontro, hein? Tchau!